Olá! Já pararam para pensar? Quando acontece um desastre ambiental, como é que uma cidade se recupera? E, talvez mais importante, como ela se planeja financeiramente para evitar que o pior aconteça? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num trabalho acadêmico que investiga justamente isso, com foco no município de Franco da Rocha, em São Paulo. O nome do estudo é Análise Preliminar da Resiliência a Desastres no Setor de Finanças do município de Franco da Rocha/SP. E quem assina essa pesquisa? Bom, essa é uma monografia da Cristine Lago Halin, que teve a orientação da professora doutora Tatiana Tavares Rodrigues. O trabalho foi apresentado em 2023 como parte da especialização em cidades resilientes a desastres, um curso super importante, aliás, oferecido pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Olha, análises como essa que pegam dados e transformam em conhecimento, para a gente ter cidades mais seguras, isso é fundamental, né? Por isso, para ajudar a espalhar esse tipo de informação, fica aqui o convite. Sigam o canal e compartilhem este material. Assim, a gente garante que essa discussão tão importante chegue a mais gente. Então, bora mergulhar nessa análise? O nosso roteiro vai ser o seguinte. A gente começa entendendo o foco da pesquisa e o contexto lá de Franco da Rocha. Depois, a gente passa pelo problema e os objetivos, a metodologia, claro, os principais resultados e, por fim, as conclusões e recomendações. Vamos lá, então. O foco da pesquisa é bem direto. Como é que uma cidade lida com o dinheiro, com as finanças, para construir suas defesas estruturais contra os desastres ambientais? É, no fundo, uma investigação sobre planejamento e execução do orçamento público. Ok, mas por que Franco da Rocha especificamente? A resposta está toda no contexto. A geografia da cidade faz dela, infelizmente, um estudo de caso perfeito, justamente por causa da sua alta vulnerabilidade a esses riscos ambientais. Isso tudo nos leva à grande pergunta que esse estudo quer responder, né? Como o município consegue gerenciar suas finanças quando vive sob a sombra constante do risco de desastres? Para a gente entender melhor, o ponto de partida é a própria geografia de Franco da Rocha. É um lugar com um relevo bem acidentado, sabe? Muitas encostas íngremes, muitos rios, e isso acaba criando um cenário de perigos geológicos e hidrológicos constantes. Uma situação que exige, sem dúvida, um planejamento muito, mas muito cuidadoso. E olha só que dado financeiro crucial tirado da Lei de Diretrizes Orçamentárias da cidade. Em 2021, praticamente 2/3 de toda a receita de Franco da Rocha vieram do que a gente chama de transferências correntes. O que é isso? Basicamente, é dinheiro que vem dos governos estadual e federal. Essa dependência de verba externa é uma peça-chave para a gente entender como a cidade consegue, ou não, se preparar para os desastres. Beleza. Com todo esse cenário em mente, o que exatamente a pesquisa quis investigar? Vamos dar uma olhada nos objetivos. A missão da autora foi bem clara, quase investigativa. Ela foi olhar de perto os contratos de obras de contenção de encostas no período de 2016 a 2022. E as perguntas eram diretas. Esse dinheiro foi usado para prevenir ou só para remediar o estrago? As obras que foram contratadas saíram mesmo do papel? E a grande questão, de onde vinha a verba para pagar tudo isso? E para responder essas perguntas, claro, foi preciso uma metodologia bem rigorosa. Vamos ver então como essa análise foi conduzida. A abordagem foi super bem estruturada em etapas. Primeiro passo, identificar os riscos, usando ferramentas oficiais das Nações Unidas. Segundo passo, mergulhar no portal da transparência do município e coletar todos os dados dos contratos. Terceiro, com os dados na mão, tabular e analisar tudo em detalhe. E por último, um passo muito inteligente. Ela criou indicadores próprios para conseguir medir, de fato, a eficiência dessas ações. Ok, agora a gente chega na parte que todo mundo espera. O coração do estudo, os resultados. É aqui que os números começam a contar a história por trás da gestão de riscos. O primeiro dado é o total. Entre 2016 e 2022, foram assinados 22 contratos específicos para obras de contenção de encostas. Esse foi o universo que a pesquisa analisou. E agora, um dos achados mais impactantes do estudo. Desses 22 contratos, vejam só, apenas 2 foram para obras de prevenção. Os outros 20, todos para recuperação. Ou seja, na esmagadora maioria das vezes, o investimento apareceu só depois que o desastre já tinha acontecido. E este gráfico aqui, ele conta essa história de um jeito muito visual, com dados do trabalho da autora. É só olhar o salto gigantesco nos gastos em 2022, que passaram de 8 milhões de reais.
E claro, isso não é coincidência. Esse foi um ano de um grande desastre ambiental na cidade, o que só confirma esse padrão de gastar reagindo ao problema e não prevenindo. Lembram daqueles indicadores que a autora criou? Então, eles trouxeram um resultado com dois lados da moeda. O lado bom, 90% das obras que foram contratadas foram de fato concluídas, o que é ótimo. Mas o lado preocupante é que só 61,5% das demandas que a Defesa Civil tinha apontado como necessárias foram atendidas. Ou seja, existe uma lacuna aí entre o que precisa ser feito e o que realmente é feito. Certo. E o que a gente faz com toda essa informação? O que isso significa na prática? Vamos agora para as conclusões e, mais importante, para as recomendações da autora sobre o que fazer daqui para frente. E essa citação da própria autora resume perfeitamente a mensagem central. Ela diz: é necessário melhorar o planejamento das ações financeiras, focando na manutenção das áreas de risco para prevenir os desastres, pois assim será possível gastar menos verba em medidas de recuperação e o município não terá sua população vitimizada. Mais claro e impossível, o foco tem que ser na prevenção. E partindo dessa conclusão, as recomendações são bem práticas. Primeiro, melhorar o planejamento do orçamento em cada secretaria. Segundo, colocar os programas de prevenção da Defesa Civil de forma oficial no planejamento de longo prazo do município. Terceiro, não fazer obras só em alguns pontos, mas expandir para cobrir todas as áreas de risco. E, o mais importante, que amarra tudo isso, priorizar o investimento em prevenção. Um trabalho como este é um baita exemplo da qualidade da pesquisa que a gente precisa. Ele promove a ciência, uma gestão pública mais eficiente e a redução de riscos no Brasil. É um testemunho do compromisso da universidade em formar profissionais críticos e capazes de fazer a diferença. Então, ficam aqui os nossos parabéns para a autora e para a universidade por essa contribuição tão valiosa. E claro, isso aqui foi uma síntese. Para quem se interessou e quer ir mais a fundo, explorar todos os detalhes, a gente recomenda fortemente que consultem o trabalho original. O link para a monografia completa, na íntegra, está aqui na descrição. E para fechar, um aviso importante. Este material que apresentamos é uma síntese automatizada do trabalho acadêmico, gerada com apoio de inteligência artificial. Por isso, o conteúdo pode ter algumas simplificações ou imprecisões, ok? Então, para ter a visão completa e fiel, a leitura do trabalho original é sempre o melhor caminho. Muito obrigado pela companhia nesta análise.